Você pode estar afastando as pessoas de Jesus sem perceber. Estamos na lição de terça-feira, dia 16 de junho, e o tema é como falar de Jesus. Muita gente pensa que evangelizar é apenas pregar em uma igreja, distribuir folhetos ou dar estudos bíblicos. Mas a lição nos mostra que evangelizar começa de forma muito mais simples, através dos relacionamentos que construímos todos os dias. Pedro nos orienta a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa sobre a esperança que existe em nós, mas fazendo isso com mansidão e respeito. Isso significa que não devemos tentar vencer discussões, mas conquistar corações. Talvez Deus esteja colocando pessoas ao seu redor que precisam conhecer Jesus. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, alguém da sua família, o atendente de uma loja ou até mesmo uma pessoa que você encontra diariamente e nunca percebeu. O primeiro passo não é fazer uma pregação, mas demonstrar interesse genuíno, amizade, bondade e amor cristão. Ore por essa pessoa. Peça ao Espírito Santo oportunidades para falar da sua fé de maneira natural. Compartilhe aquilo que Deus tem feito em sua vida. Ofereça uma oração quando alguém estiver passando por dificuldades. Mostre que a Bíblia tem resposta para as angústias e dúvidas das pessoas. E lembre-se, nossas ações falam tão alto quanto nossas palavras. Quando tratamos as pessoas com amor, paciência e respeito, estamos mostrando quem é Jesus. Muitas vezes, antes de ouvir um sermão, as pessoas precisam ver Cristo refletido em nossa vida. Por isso, a pergunta da lição é muito importante. Com quem você está compartilhando Jesus hoje? Talvez Deus já tenha colocado essa pessoa bem perto de você. Ore por ela e permita que o Senhor use sua vida para conduzi-la até Cristo. Bom, agora vamos para as 3 frases da lição de terça-feira, dia 16 de junho. A primeira frase diz assim: conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Essa frase nos ensina um dos princípios mais importantes do evangelismo cristão. Muitas vezes pensamos que falar de Jesus significa iniciar imediatamente um estudo bíblico ou apresentar doutrinas, mas a própria vida de Cristo mostra outro caminho. Jesus investia tempo nas pessoas. Ele conversava, ele ouvia, ele demonstrava interesse, ajudava nas necessidades e criava relacionamentos verdadeiros. Somente depois disso, muitas vezes apresentava verdades espirituais mais profundas. Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas e fechadas. Muitas já sofreram decepções, rejeições e até mesmo experiências ruins com a religião. Por isso, antes de ouvirem nossa mensagem, elas precisam perceber o nosso amor. Quando demonstramos amizade sincera, abrimos uma porta para que o evangelho entre naturalmente. Pense nos relacionamentos que você já possui. Seus vizinhos, colegas de trabalho, familiares, pessoas que você encontra diariamente. Talvez Deus não esteja pedindo que você faça uma grande campanha evangelística. Talvez Ele esteja apenas pedindo que você seja um amigo verdadeiro. Uma conversa, uma ajuda, um momento difícil, uma palavra de encorajamento ou um simples interesse pela vida da pessoa podem ser o início de uma jornada espiritual. O evangelismo não começa no púlpito. Muitas vezes ele começa na amizade. E isso exige paciência. A lição diz para construir uma amizade com o tempo. Nem tudo acontece de forma rápida. Algumas pessoas levam meses ou anos para abrir o coração para as coisas espirituais. Mas quando o amor de Cristo é demonstrado de forma genuína, sementes são plantadas. E Deus faz essas sementes crescerem no momento certo. A segunda frase diz assim: ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. Aqui a lição nos lembra de algo fundamental. Ninguém se converte por causa da nossa capacidade de convencer. Quem transforma corações é Deus. Às vezes pensamos que precisamos ter todas as respostas, conhecer todos os argumentos ou saber explicar cada detalhe da Bíblia. É claro que estudar é importante, mas a maior obra de evangelização
não acontece da inteligência humana. Ela acontece através da atuação do Espírito Santo. Por isso, a oração ocupa um lugar tão importante. Antes de falar com as pessoas sobre Deus, precisamos falar com Deus sobre as pessoas. Quando oramos por alguém, estamos reconhecendo que somente o Senhor pode tocar áreas do coração que nós não conseguimos alcançar. Talvez você tenha alguém por quem vem orando há muito tempo. Um filho, uma esposa, um marido, um irmão, um amigo. Talvez você já tenha falado sobre Jesus diversas vezes e ainda não tenha visto resultados. A lição nos ensina a não desistir. O Espírito Santo trabalha de maneiras invisíveis. Muitas vezes, Deus está preparando circunstâncias, permitindo experiências e despertando reflexões que nós não conseguimos enxergar. Enquanto você ora, Deus está atuando. Lembre-se de quantas vezes o próprio Deus teve paciência com você. Quantas vezes ele enviou pessoas, mensagens e oportunidades para aproximar você dele. Da mesma forma, ele continua trabalhando na vida daqueles por quem estamos orando. Isso nos traz esperança. O sucesso do testemunho não depende apenas de nós. Deus já está trabalhando antes mesmo de chegarmos. Nossa missão é cooperar com aquilo que ele já está fazendo. A terceira frase diz assim: suas ações devem revelar a quem você pertence. Essa frase talvez seja a mais desafiadora de todas, porque ela nos lembra que o testemunho não é apenas aquilo que falamos, mas principalmente aquilo que vivemos. Muitas pessoas nunca abrirão uma Bíblia. Muitas nunca assistirão um sermão, mas elas observam atentamente a vida daqueles que se dizem cristãos. Elas observam como tratamos nossa família, observam como reagimos quando somos contrariados, observam nossa honestidade no trabalho, observam nossa maneira de falar, observam nossa postura diante dos problemas, observam nossa paciência e nossa bondade. Por isso, a lição afirma que nossas ações devem revelar a quem pertencemos. Se pertencemos a Cristo, isso deve aparecer em nossa vida diária. Não significa que seremos perfeitos. Nenhum cristão é perfeito. Todos estamos em processo de crescimento espiritual. Mas significa que existe uma diferença entre alguém que está sendo transformado por Jesus e alguém que vive apenas para si mesmo. Quando demonstrando amor onde existe ódio, revelamos Cristo. Quando perdoamos onde muitos escolheram a vingança, revelamos Cristo. Quando permanecemos fiéis, mesmo nas dificuldades, estamos revelando a Cristo. Quando tratamos as pessoas com respeito e dignidade, estamos revelando a Cristo. O mundo está cansado de discursos vazios. As pessoas querem ver uma fé verdadeira, querem ver uma religião que transforme vidas. E é exatamente isso que Deus deseja fazer através de nós. No final, a lição nos mostra que falar de Jesus é muito mais do que transmitir informações. É construir relacionamentos, depender da atuação do Espírito Santo e viver de maneira coerente com a fé que professamos. Quando a amizade, oração e testemunho caminham juntos, nosso impacto se torna muito maior. E então as pessoas não enxergam apenas nossas palavras, elas enxergam Jesus refletindo em nossa vida. Esse é o tipo de testemunho que realmente transforma pessoas e prepara corações para o reino de Deus.